tua vinda, mas se mostram cada vez vencendo bem Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe você que está conectado com este vídeo. Nós vamos ler mais um pouquinho da palavra de Deus e nela vamos meditar. Hoje nós vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 a 8. A palavra de Deus diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém, minha gente? Então esta é a palavra de Deus que acabamos de ler. Minha gente, quantas tragédias, quanta dor, morte, lágrimas nesses últimos dias. É certo que tragédias, morte, dor, lágrimas sempre existiram, porém, nos últimos dias nós temos visto isso acontecer multiplicada de forma vertiginosa. Morte, tragédias, lágrimas, dor, enfim, tudo isso tem sido as manchetes na tela do mundo. Essas notícias dramáticas têm sido combustível que alimenta a audiência da comunicação mundial. Dificilmente se vê na televisão, dificilmente se vê nos meios de comunicação uma notícia que traz alegria para acalmar um pouquinho na nossa tristeza. Dificilmente se vê nos meios de comunicação uma notícia que traz alento para a nossa dor. Dificilmente se vê nos meios de comunicação uma notícia que traz esperança para o nosso medo como humanidade. Muito pelo contrário, tudo que nós vimos, na realidade, são iminência de uma catástrofe de proporções mundiais e de forma intensa e indivisível. Ora, é a ameaça de pragas, de pestes, como a que nós estamos vivendo no momento, ou seja ou não teoria da conspiração, seja ou não fabricado em laboratório esse vírus, mas nós sabemos que os laboratórios do mundo têm potencial para criar vírus que pode contaminar toda a humanidade. Sim, isso é fato, isso é realidade. E o fato é que em mais ou menos um ano de pandemia aí, nós estamos vendo o estrago que foi provocado na humanidade por esse tal de coronavírus. Quantas vidas ceifadas, milhares e milhares de vidas foram transportadas para a eternidade com este vírus durante esse ano. Este vírus conseguiu fazer brotar rios de lágrimas nos seres humanos. Este vírus conseguiu mudar o comportamento social do mundo inteiro. Só agora,
depois de um ano, de forma tímida, surge no horizonte a esperança de uma vacina que venha, pelo menos, diminuir ou aliviar a dor e o medo da humanidade. Só agora surge a esperança de uma vacina eficaz. Eu fico pensando, né? Quem diria, em pleno século XXI, o mundo inteiro tem como sonho de consumo uma vacina. Enfim, é a nossa realidade. Outra ameaça que abala o mundo o tempo todo aí é a ameaça bélica das grandes potências pelo domínio do mundo. Todos os instantes nós vemos essas ameaças e basta levantar um líder louco que dispare o gatilho e o mundo será dissolvido em questão de horas. O armamento atômico que tem armazenado nas grandes potências do mundo, esse material é capaz de dissolver o mundo várias vezes, se houvesse essa possibilidade. Uma vez só será o suficiente, mas o armamento é capaz de dissolver várias vezes o nosso mundo físico existente. Outra ameaça que o tempo todo causa pânico no mundo é a fragilidade econômica globalizada. Nós vivemos o tempo todo nessa ameaça econômica do mundo. No mundo globalizado, o efeito é dominó. Basta derrubar a primeira pedra e a sequência vai derrubar a última pedra. Basta apenas um boato. As bolsas caem, o dólar sobe e muda todo o comportamento dentro da nossa própria casa. Às vezes as pessoas dizem, mas o que tem a ver a queda da bolsa do mundo com a minha própria vida? Tem, porque o dólar sobe e tudo é atrelado ao dólar, e o dólar subindo, a gente vai no mercado e você já vê a diferença, tudo subiu. Aí você tem que diminuir a cesta básica, você diminui as suas compras, você adia a reforma da casa, você suprime a troca do carro que você havia planejado, você suprime também os móveis da casa que você ia trocar, você também suprime a viagem que tinha marcado, etc, etc, etc. E a falta de dinheiro dentro de um lar muda também o humor dos membros da família. Haja visto que nesse tempo de pandemia as pesquisas mostram que mudou radicalmente o comportamento e aumentou o índice de brigas, de desavenças e de separação nas famílias brasileiras. E por certo aconteceu isso também no mundo, mas eu estou me referindo às pesquisas aqui no nosso Brasil. Então, some o conforto e no lugar dele substitui-se pelo sufoco. O dólar subiu, as coisas mudaram tudo. Então olha só, como um boato, cai a bolsa, sobe o dólar e muda o comportamento social das nossas famílias. É incrível essas notícias tristes no mundo de hoje, né? Mas tudo isso ainda vai se intensificar mais. Eu lamento dizer, mas isso a palavra de Deus diz que é o princípio das dores. É só o começo de grandes tragédias que ainda irão acontecer na humanidade. Foi por isso que Billy Graham, um pastor norte-americano, o mais eminente de todos os evangelistas de todos os tempos, já de saudosa memória, morreu questão de 2, 3 anos atrás. Billy Graham, a respeito da Bíblia, disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Isso é fato, é uma realidade. Tudo o que falamos e o que deixamos de falar são sinais da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ou como dizem os teólogos, da parousia, ou seja, da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo prometeu que quem crer nele terá os pecados perdoados e viverá no novo céu e na nova terra, onde o tabernáculo ou a casa de Deus será nossa, e lá nós habitaremos eternamente como filhos, sem dor, sem morte, sem lágrimas.
sem clamor, porque Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima que nós derramamos aqui, porque lá não precisaremos mais de enxugar o nosso pranto, porque lá é só alegria perene. Então, não é ser pessimista, mas realista. A velha e infalível Bíblia já traz a manchete do amanhã: a situação vai se agravar, a situação vai complicar e vai complicar muito. Isto é só o começo. Porém, em Cristo Jesus há sempre esperança. Primeiro, porque a Bíblia diz que a morte não é o fim. A morte não sela o fim de uma existência. A gente morre aqui, mas nós continuaremos existindo na eternidade, ou no céu ou no inferno. No inferno será tremendamente pior do que as mais duras tragédias daqui. Mas no céu será alegrias e felicidades eternas para todo sempre. E a Bíblia fala que todos pecaram, e pecado não entra no céu. Pelo contrário, como nós lemos aqui, o lugar do pecado é no lago de fogo, e que é a segunda morte, que significa que é a separação de Deus lá na eternidade. Essa é a chamada de segunda morte. Então a Bíblia diz que todos pecaram e por causa disso estão separados de Deus, mas Jesus perdoa o pecado. O salário do pecado é a morte, é a separação de Deus aqui e na eternidade, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então essa é a boa notícia: Jesus perdoa pecados e nós vamos existir na eternidade sem dor, sem lágrimas, felicidade eterna para todo sempre ao lado de Deus. E a outra boa notícia que nós vemos no verso 7, ao que vencer. Ao que vencer é aquele que aceita Jesus Cristo como seu Salvador pessoal aqui e permanece nele. Então esse é o vencedor. Ao que vencer, diz o versículo 7, herdará todas estas coisas, quer dizer, herdará a casa do Pai com todos os seus benefícios. E a Bíblia vai dizer que Deus fala de si mesmo: eu serei o seu Deus. E o que nele crê, o que vencer, será, diz Deus, o meu filho. Então herdaremos para todo sempre o tabernáculo, a casa de Deus, onde vamos morar juntos com o Pai. Amém? Isso não é uma notícia maravilhosa? Em Cristo Jesus nós podemos ter esperança neste mundo e no outro. Então, quando parte um servo de Deus aqui neste mundo, ele morre aqui, mas a Bíblia diz que ele passou da morte para a vida. Ele apenas foi morar na casa do Pai por toda a eternidade. Amém? Que Deus nos abençoe. Por isso que vale a pena aceitar Jesus Cristo e permanecer nele. Tá bom? Então essa é a notícia que eu quero deixar para o teu coração. Não espere benefícios desse mundo, porque a Bíblia diz que a situação vai agravar mais ainda. É só o princípio das dores, mas tem esperança. Cristo Jesus é a nossa esperança. Ancore a sua vida nele. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pela mensagem da tua palavra, que já tudo que está acontecendo já havia descrito nela há mais de 2000 anos atrás, e muito mais ainda acontecerá, meu Senhor Deus, onde a humanidade entrará literalmente em pânico, mas são sinais que precederiam a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nele nós temos esperança, querido Pai, que poderemos morar no céu para todo sempre, novo céu e uma nova terra, um ambiente totalmente preparado para aqueles que aceitam Jesus como Salvador. Quero, meu Senhor, pedir que todos que ouviram essa mensagem tenham a sensibilidade em seus corações de aceitar Jesus como Salvador e nele permanecer. Não é, meu Pai, uma mensagem para fazer medo a quem ouviu, mas para levar consolo, conforto e esperança e mostrar que a palavra do Senhor já diz isso há mais de 2000 anos atrás. Por isso, meu Pai, ela é fiel e verdadeira.
e que o Senhor abençoe a nossa família, cada um dos membros dela e o teu povo espalhado por esse mundo afora. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E você que crê, diga graças a Deus.